Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, ontem celebramos a ressurreição de Jesus. E hoje, no livro de Lucas, capítulo 24, versos de 44 a 49, nos diz o seguinte: E disse-lhe Jesus: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eu lhes abri o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. É interessante vermos que nesse texto aparecem 5 verdades duplas. E a primeira dessas verdades duplas, Jesus disse aos seus discípulos que ele iria morrer, iria ressuscitar. Então a primeira verdade dupla era morte e ressurreição. A morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados, a morte dele para que ele assumisse o papel de nosso Redentor, e a sua ressurreição para provar que ele é o Filho de Deus e que nós também tivéssemos vida através dele. As próximas verdades duplas são arrependimento e perdão. Sem arrependimento não há perdão. O arrependimento, ele vem quando nós reconhecemos que nós erramos, que nós pecamos, e aí então nós confessamos. Quando nós confessamos, o Senhor nos perdoa. João diz em 1 João que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o segundo grupo de verdades é arrependimento e perdão. O terceiro grupo, ele diz que esse arrependimento, ele deveria ser levado a todo o mundo, a todas as nações, o mundo inteiro, começando por Jerusalém. Note aí, o mundo todo, Jerusalém. Ou seja, o evangelho será pregado, o arrependimento será mostrado em todas as nações, mas ele começa em Jerusalém. E no início do texto, nós vimos que Jesus disse que era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ou seja, no Antigo Testamento, e na vida dos apóstolos, no Novo Testamento, Velho e Novo Testamento. O Antigo Testamento falando a respeito do Messias que viria, e o Novo Testamento registrando a história do Messias que veio. Ou seja, Velho Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento e os apóstolos, eles dão testemunho a respeito de Jesus. E por último, as 2 últimas verdades é o duplo envio. Primeiro, Jesus disse que ele envia a promessa de Deus aos seus discípulos. A promessa de Deus é a vida eterna, é a salvação que eles receberiam, mas que eles ficassem em Jerusalém até que eles recebessem o Espírito Santo. Ou seja, a promessa de Deus, vida eterna, salvação, e o segundo envio, o Espírito Santo, que seria a senha, que seria a força, que seria o motivo para a evangelização. Então, essas verdades, elas aparecem nesse texto. Jesus está aqui se despedindo dos seus discípulos um pouquinho antes da sua ascensão. Então, morte e ressurreição, arrependimento e perdão, todas as nações, mas começando por Jerusalém, o testemunho do Velho Testamento e dos apóstolos e o duplo envio, a promessa de Deus de salvação e o Espírito Santo, que seria o potencial para a evangelização. Que Deus nos abençoe e que o Jesus ressurreto esteja sempre fazendo morada em nossos corações. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá, fiquem em paz.